Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Esse segundo trimestre, nós estaremos falando sobre o Verbo se fez carne, sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, do apóstolo João. Nós teremos 13 lições falando a respeito de Jesus Cristo, sobre ali a visão exclusivamente ali no Evangelho de João. Nós estudaremos sobre o novo nascimento, falaremos sobre a verdadeira adoração, falaremos também sobre Jesus, sobre o pão da vida, também sobre a verdade e a vida, essa verdade que liberta. Falaremos também do bom pastor, nós falaremos da ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, intercessão de Jesus, do julgamento à ressurreição, e nós também falaremos da renovação da esperança. Então, esse trimestre, nós vamos estar abordando essas lições e eu creio que nós vamos aprender muito com a palavra do Senhor. O primeiro texto da primeira lição está baseada em João 1, dos versículos 1 até o 14. O título da lição diz o seguinte: E o Verbo que se tornou em carne. O texto áureo, o texto central, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1 e o versículo 14. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no dia a dia, diz assim: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo-se a forma de homem para redimir os pecadores. Essa verdade prática nos mostra o quão que nós temos que reconhecer que Cristo, Ele que morreu por mim, morreu por você, nos livrando aqui e nos perdoando dos pecados pelos quais nós somos limpos e sarados, e também redimidos, comprados para uma salvação. O primeiro tópico vai estar falando sobre o Evangelho de João. E baseado nesse Evangelho de João, essa leitura de João 1 até o 14, vai mostrar que no princípio ele era o Verbo. Vai dizer que esse Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O relato vai dizer que ele era a luz dos homens. Vai dizer que esse Verbo, ele se materializou, ele se encarnou. E nós vimos então que esse Verbo, ele habitou entre nós, e a sua glória foi vista. Assim como a glória de Deus foi vista em Cristo, Cristo manifestou também a glória do Pai. Esse texto vai mostrar que, em comparação aos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João ele destaca e ele centraliza o ministério de Jesus ali em Jerusalém. Ele centraliza Jerusalém como o ministério de Jesus. E aqui também esse texto relatado no livro de João vai ter também uma singularidade. Qual que é essa singularidade? A divindade de Jesus. Vai também mostrar as duas histórias, Jesus divino e Jesus também como homem, como ser humano encarnado. Nós vamos ver que esse texto, essa escritura de João vai nos fortalecer muito mais a nossa fé. João vai mostrar que, mesmo que tristezas e agonias e até medos possam existir na nossa vida, esse Evangelho de João vai nos encorajar a nós estarmos aí mais e mais firmes na nossa fé. E o apóstolo João, ele é o autor desse Evangelho. João, ele leva o seu nome no Evangelho, porque no texto de João 21, 20 e 24, ele mostra que foi o próprio João ali que relatou. E esse livro, essa carta, esse Evangelho, ele, de acordo com alguns estudos, esse Evangelho ele foi escrito ali entre 80 a 90 depois de Cristo. Esses relatos sobre a divindade de Cristo. Então essas expressões, verbo divino, a palavra que se fez carne,
são grande importância que centraliza os 4 evangelhos. E, especificamente, aqui o Evangelho de João. Então a autoria e a data é essa, João, e a data foi entre 80 e 90 depois de Cristo. O propósito desse Evangelho de João é de levar o leitor a crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que eu e você viesse encontrar vida no nome dele. Não é por acaso que os especialistas, quando ele olha esse primeiro versículo de João, colocam como prólogo de João. Esse evangelho, nesse trecho, ele apresenta Jesus Cristo como o enviado de Deus ao mundo. Ele mostra que essa palavra, o logos, verbo, né? Essa palavra, esse logos quer dizer palavra encarnada. Ou seja, é uma divindade, um Deus que se fez carne, para que viesse também se cumprir as profecias. Quando nós olhamos então a natureza de Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, nós vamos entender que a dimensão divina de Jesus é bem clara no relato do Evangelho de João. Nesse sentido, então, ele não só realça a divindade, como também ele mostra a humanidade de Cristo, por meio da sua morte expiatória. Então Cristo, ele é visto no Evangelho de João das suas duas naturezas, tanto a humana quanto a divina, fazendo com que a humanidade veja e reconheça que essa remissão através de Cristo, para que nós fôssemos resgatados, só poderia existir e se fazer com aquele que é puro, que é Jesus Cristo. E o Evangelho de João, então, mostrou que tanto a autoria, quanto a data, quanto o propósito, mostrou, então, essa natureza de Cristo. Vamos ver, então, como que foi feita essa revelação nesse Evangelho de João. Ou seja, quando João ele fez esse primeiro capítulo do seu Evangelho, relatando no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aqui nós vamos ter uma referência lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra, que é muito importante, porque aqui nós vamos ver que Cristo, ele existia antes mesmo de tudo existir. Antes que tudo fosse criado, Cristo já existia. Vamos entender que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo era Deus, ele vai estar então mostrando que o Deus eterno, ele é o próprio Verbo. Ou seja, vai mostrar que, assim como Apocalipse 1:8 fala, que Deus, o Todo-Poderoso, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio e o fim, Cristo também usa essas palavras para si próprio, mostrando que Ele também é Deus, que Ele também é divino. Assim, vamos ver que o evangelista João, ele mostra que esse Logos de Deus, essa palavra encarnada, é Cristo, e Cristo, ele também é Deus, e por isso que ele também pode e deve ser adorado. Vamos entender que o texto de João 1:1 que fala, no princípio era o Verbo, como já referimos no grego, significa logos, Logos significa palavra. Nós vamos ver que essa expressão, ela tanto na razão quanto na linguagem, esse conceito traz uma noção de ação, de um ato. Então, assim como Deus ele se manifesta ao ser humano, através da natureza, através das suas criações, agora ele também se manifesta através da encarnação de Cristo. Ele se revela entre nós. A encarnação do Verbo.
Bom, então essa manifestação do Verbo e também da luz do mundo, João ele vai identificar aqui Jesus também como o Criador de todas as coisas. João, nos seus relatos, vai mostrar que existe aqui uma distinção de luz e treva, ou seja, o mundo estava em treva. O mundo estava precisando de uma luz. E agora João, então, mostra que Deus enviou essa luz ao mundo. Ou seja, Cristo veio para poder trazer essa iluminação à mente das pessoas, para que o povo viesse entender qual era a razão de Deus, o que Deus queria com a humanidade. E aqui João mostrou, né? Infelizmente, nós vemos que muitos ali rejeitaram a Cristo. E enquanto Israel ele rejeitou a Cristo, nós vamos ver que a promessa que era para Israel, agora foi estendida essa promessa. Porque no Calvário, Cristo morreu por todo o mundo, por toda a humanidade. Então essa oportunidade de se tornar filho de Deus, agora ela foi abrangida. Não é somente para os judeus. Os judeus o rejeitaram. E por isso que hoje nós somos filhos de Deus, porque nós nos aliançamos a Cristo. E quando nós nos aliançamos a Cristo, nós somos feitos também filhos de Deus. Nós saímos de criatura e nos tornamos filhos. E por isso que essa carne, que se diz que o verbo que se fez carne, ela significa a humanização de Deus. Significa aqui que algo que teve que se fazer carne, se passar por tudo para absorver todos os pecados da humanidade. Como diz Isaías, ele levou sobre si tudo para que ele viesse cravar na cruz, para que ele viesse levar isso por nós. Porque nenhum de nós tínhamos ou temos condição de nos auto-limpar. Somente Cristo, ele fez isso. Por isso que Cristo ele levou sobre si tudo isso. E ele se manifestou, ele se revelou entre nós, né? Como se diz a Bíblia, ele se tabernaculou. Ele foi como se, assim como o tabernáculo antigamente, ele habitava, ele era montado pelo seu povo, o evangelista diz que ele foi representado por esse tabernáculo, onde a presença de Deus habitava. E por isso que ele veio a esse mundo. Por isso que essa palavra, o João 1, esse relato do João 1, mostra que o Cristo que estava na sua glória, ele tirou a sua glória, ele se humilhou, se esvaziou, para que ele viesse ao mundo, para que essa palavra, esse Logos, ele viesse a ser encarnado. Então essa lição, nós tivemos uma oportunidade de entender o início do estudo desse Evangelho de João. Aqui nós vamos ver que essa revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história, ele vai tornar esse Evangelho de João uma única obra e o único testamento. Esse Evangelho de João, ele vai mostrar a encarnação de Cristo, vai mostrar a divindade de Jesus Cristo. E através disso, através dessas informações que é relatada no Evangelho de João, nós vamos, através da fé em Jesus Cristo, somos aí denominados e feitos filhos de Deus. Somente através de Jesus é que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Então esse Logos, essa palavra, ela se tornou em carne. Na lição que vem, nós vamos falar sobre o novo nascimento. A lição 2 vai estar nos mostrando que Cristo, além de ser a luz deste mundo, ele é o próprio, aquele que traz uma novidade de vida. Eu aguardo você na lição 2. Que Deus te abençoe e graças a Deus.